aqui em Lajeado. E de volta com Redação no Ar, nós vamos para a nossa entrevista de hoje, nós vamos conversar com o subcomandante do 6º Batalhão de Bombeiro Militar, com sede em Santa Cruz do Sul, o capitão Juvenal Schneider, sobre os cuidados com o manuseio de fogos de artifício. Capitão, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo certo? Boa tarde a todos aí que acompanham Redação no Ar aí da Rádio Independente. O que pode, neste primeiro momento, então, nos comentar sobre os cuidados, né? Sobre essa época do ano, que a gente sabe, Natal, principalmente Ano Novo agora, que acaba tendo uma incidência bem grande de pessoas machucadas, né? Por causa dos fogos de artifício. Quais são os cuidados, então, que as pessoas devem ter neste momento? Pois é, assim, Judiciária, a gente sabe que essa época, né, de fim de ano é natural, né, as pessoas buscarem se divertir, né, período de festas, né, o próprio Natal já é uma questão onde o pessoal começa a fazer, né, a reunir a família, né, o Réveillon segue nessa mesma batida e quando a gente se reúne, normalmente é para festejar, né, esses eventos que vão envolver em especial o Ano Novo, né, os fogos de artifício. Só que eles muitas vezes têm algumas questões que a gente tem que atentar, e é como a gente, né, fala, por exemplo, regras de trânsito, é chover no molhado. Todo mundo sabe que a gente não pode beber e dirigir, excesso de velocidade, o cinto de segurança, mas é muito importante a gente relembrar nesse período algumas regras básicas, né? Algumas questões básicas a fim da gente evitar, que é o ideal, evitar esse tipo de acidente, ou, caso ele aconteça, a gente minimizar esses danos, né? As regras básicas, né, de utilização são, a primeira delas é o ler o manual, né? O brasileiro, em geral, a gente não tem o costume de ler o manual de instruções de nenhum equipamento, seja um celular, uma televisão, né? A gente compra, sai usando, a gente é muito prático, a gente é muito de aprender autodidata e a gente não gosta muitas vezes de ler o manual, né? Que às vezes são coisas óbvias que a gente, pelo excesso de confiança, acha que a gente sabe manusear, né? Quando é um equipamento, um eletrodoméstico, como uma TV, um celular, até mesmo um secador de cabelo, algo nesse sentido, muitas vezes a gente não vai ter nenhum prejuízo à nossa segurança. Mas a depender, né, quando é um fogão, um forno, um micro-ondas, a gente já vai ter algumas questões mais perigosas. Quando a gente entra no fogo de artifício, nos fogos de artifício, que é o assunto em pauta, é muito importante a gente ler o manual. Lá ele vai trazer algumas questões básicas que muitas vezes a gente não, a gente sabe que falar é muito fácil e depois a gente fazer é outra coisa. Mas a gente tem que sempre ter a utilização por pessoas maiores de 18 anos, isso é o básico, né? Pessoas eu vim da minha infância numa época que a gente utilizava fogos de artifício, as crianças em geral. Hoje em dia é mais raro a gente ver isso, né? E a gente não pode confundir muitas vezes uma infância raiz, como se diz hoje em dia, uma infância com danos às crianças, né? E o fogos de artifício a gente tem que ter esse cuidado. Então, pessoas maiores de 18 anos é o requisito básico. Depois, pessoas que não têm feito uso de substâncias psicoativas, né, inclusive o álcool, né, que até alteram a nossa percepção, até o nosso senso crítico, tomada de decisão, os nossos reflexos. Muitas vezes a pessoa bebe, fica mais corajosa, ela quer se exibir estourando um rojão na mão, segurando num copo. E isso muitas vezes acaba gerando os problemas. Normalmente, quando a gente vê acidentes nessa época do ano envolvendo fogo de artifício, é uma utilização errada, né, ou por pessoas não habilitadas, né, adolescentes ou crianças. Então, além de a gente não fazer o uso de nenhuma substância, sempre tem alguém da família que não bebe, que pode fazer o uso, né, adequado, pessoas maiores de 18 anos e também a gente cuidar para armazenar isso de forma adequada. Muitas vezes a gente vai utilizar antes da virada, no momento da virada, e sempre sobra alguns, ou a gente guarda para o dia seguinte. E as crianças são curiosas, né? É natural que as crianças tenham curiosidade.
Então, às vezes, a gente até pode mostrar para a criança, tirar as dúvidas, mas além de não deixar manusear, é não deixar com acesso fácil da criança. Então, às vezes, uma criança de 10 anos, tu vai esconder em cima do armário. A criança vai lá, coloca uma cadeira, sobe na pia e pega esse explosivo. Então, não basta, às vezes, a gente, vamos colocar em cima do armário e tá escondido das crianças. Não. Isso pode acabar gerando, muitas vezes, a curiosidade de uma criança e ela facilmente vai ter acesso a um isqueiro ou ao fogão e ela pode acabar se lesionando, né? Utilizando isso sem a supervisão. Então, depois que acontece o acidente, não adianta a gente querer julgar a criança. Criança é criança, ela faz coisa de criança. Então, a gente tem que destacar também essa questão do armazenamento dos fogos de artifício antes e depois da sua utilização. Bom, capitão, você falou sobre atenção, né? Ler o manual antes, enfim. E sempre é importante também buscar esses fogos de artifício nas lojas especializadas, né? E você citou agora o exemplo das crianças. Quais são os principais acidentes nessa época do ano que vocês recebem sempre chamado, que tem sempre as ocorrências, hein? Pois é, o senhor bem destacou, né, Marcelo? Tem lojas especializadas, né? Esse material todo ele passa por um controle, né, da Polícia Civil e também pelo Exército, pelo Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados. Então, qualquer compra de um material que não venha com um rótulo, com uma certificação, com manual de instruções, certamente, ou comprado, né, de pessoas não habilitadas, certamente ele vai trazer um risco, né? Porque ele é produzido sem a fiscalização. O que muito acontece nessa época do ano, na verdade não é muito acontece, mas quando acontece, infelizmente, traz graves consequências, né? Eu mesmo tenho um avô, o meu avô já falecido perdeu uma mão, isso faz 20, 30 anos, né? Utilizando de forma correta um foguete desses bem tradicionais, só que ele acabou com um defeito de fabricação, explodiu na mão e ele perdeu ali 4 dedos e quase perdeu os 5 dedos e até falecer tinha acessibilidade nos dedos, né? Então, assim, às vezes mesmo a gente utilizando de forma correta alguma fabricação, mesmo sendo legal, pode trazer algum defeito e isso gerar um acidente. Lógico, isso faz, né? Acho que faz quase 30 anos aí. E hoje em dia, cada vez esses materiais estão mais seguros, né? Mas a gente pode fazer o uso, por exemplo, num foguete, que muitas vezes ele tem ali uma forma de se utilizar na mão, fazer ele colocando ele com tijolos, né? Desde que de forma adequada também. Muitas vezes um uso equivocado, improvisado, vai gerar danos, A gente né? vê muitas Então, vezes as pessoas colocando um dentro do outro, né? Um foguete dentro do outro e é segurando. isso, é para afastar um pouco do rosto, né? São técnicas que o pessoal utiliza que muitas vezes são válidas, mas a regra principal é não improvisar. Então, como o Marcelo comentou ali, às vezes as pessoas querem juntar, coloca 3, 4 rojões, passa uma fita isolante, passa um cordel, passa alguma coisa e quer fazer um grande explosivo. Isso é totalmente equivocado, totalmente errado, né? E isso gera danos. Então, jamais improvisar, né? Outra questão que é importante a gente destacar, às vezes falhou um explosivo, a gente vai lá, quer abrir ele, largar a pólvora no chão e botar fogo na pólvora, né? A pólvora, ela entra em ignição muito rápido, muito, muito fácil, né? Muitas vezes ela vai ter um rastro de pólvora que pode acabar incendiando alguma coisa que esteja perto, né? Então, vamos trazer talvez algumas questões que a gente vai ver no manual. Não utilizar em ambientes fechados, isso é básico, né? Jamais utilizar. É um grande salão e é uma bombinha pequena. Às vezes ele vai ser só um princípio de incêndio que vai gerar um dano maior. Então, utilizar em locais abertos, longe de pessoas e animais, né? Muitas vezes, eu que vim do interior, né, já vi cavalo às vezes saindo de parada, atropelando gente, né? Então, numa dessas, eu lembro que acho que eu tinha uns 10 anos de idade, eu morava no interior e um cavalo saiu lá no meio da família, lá disparado, com medo dos fogos de artifício. Uma questão importante é que a gente hoje no estado do Rio Grande do Sul, a gente pode utilizar, por uma lei estadual, fogos de artifício que emitam, né, até 100 decibéis. Mas, por exemplo, utilizando o exemplo aqui de Santa Cruz do Sul, eu não sei como é que está a legislação aí de Lajeado, mas aqui em Santa Cruz do Sul, uma lei municipal veda os explosivos que gerem estampido.
né? Só são permitidos os fogos de artifício visuais, né? Aqueles que com luminosidade. Então, não pode ter qualquer tipo de estampido. Mas isso varia de município para município. A lei estadual, ela não veda, né? Repito, ela limita até 100 decibéis. Mas, a depender do município, a população tem que se adequar. E as crianças, até um vídeo que circulou há poucos dias aí na internet, todos devem ter visto aí, do pessoal colocando um rojão daqueles que tem 10 tiros ali no chão, e uma criança se aproximou, pegou esse rojão e saiu andando, né, numa praça, assim, e parando isso na direção das pessoas, né, que aparentemente de pouca potência, né, que não gera um dano se pegar num braço, talvez uma queimadura, mas se pegar no olho, corre o risco de cegar. Então, sempre que a gente for fazer a utilização, cuidar as crianças, né? As crianças não têm a noção, a percepção do risco. Então, para quem tem filho pequeno, né, é se afastar o máximo que der. Até mesmo se a gente vê tombou, qualquer explosivo, a gente tem aonde se abrigar. Mas, se a gente fizer a utilização adequada, esses riscos aí já ficam praticamente nulos, né? Porque, como eu comentei, hoje em dia eles são seguros desde que utilizados da forma e pelas pessoas, de forma correta e pelas pessoas habilitadas. Nós estamos conversando com o subcomandante do 6º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Santa Cruz do Sul, o capitão Juvenal Schneider, sobre os cuidados, né, com o manuseio dos fogos de artifício. Capitão, por exemplo, o explosivo ali, o rojão ou o foguete, ele estourou na mão da pessoa. Tá? Qual o primeiro procedimento a ser feito até chegar, ou chamar bombeiros, ou até chegar no hospital? Qual o primeiro procedimento que a pessoa deve fazer ali em casa mesmo? Perfeito. Assim, olha, quando a gente tem algum acidente, a gente tem que fazer uma análise do risco, né? A primeira coisa que a gente, do risco, não, desculpa, da gravidade desse incidente. Então, logicamente, se às vezes a pessoa está com um problema na mão e ela tem condições de deslocar até um hospital, ela pode fazer o acionamento do Corpo de Bombeiros, né, pelo 193, e se tiver condições já fazer, né, muitas vezes deslocar até um hospital, tá? Se essa pessoa está ferida, está no chão, sofreu uma queda, e o Corpo de Bombeiros, por exemplo, a gente está em mais de 110 quartéis pelo estado, tem condições de ser acionado e chegar em tempo, e essa pessoa muitas vezes sofreu uma queda, sofreu um dano maior, pode ser que essa pessoa, a melhor opção seja ela ser socorrida no local. O que a gente vê normalmente, as pessoas com esse tipo de acidente, é que elas entram num carro, que normalmente não é um acidente que gera morte no momento, e nem mesmo em um momento posterior, e acabam indo até um pronto-socorro, aí, um hospital de referência. Mas o Corpo de Bombeiros Militar, sempre que é acionado, né, muitas vezes a gente pode estar em alguma outra ocorrência, né, a gente vai dar atenção para esses tipos de acidentes, porque eles geram, né, danos normalmente quando ocorre com adultos ou crianças, danos aí mais severos, né, como queimaduras, perda de membros, que muitas vezes pode acabar tendo uma hemorragia, né? Então vamos pegar um exemplo, uma pessoa que estourou na mão um rojão. O rojão, ele vai gerar, né, um dano assim que não seja tão grave, mas por exemplo um foguete, muitas vezes o sangramento é muito grande. Então a melhor forma é tentar estancar esse sangramento, seja no aguardo do bombeiro ou então no deslocamento até o hospital, e evitar fazer alguma coisa improvisada e não ir para o hospital. Então, muitas vezes a pessoa ali se machucou, achou que o problema foi pequeno, está com uma queimadura pequena e não vai procurar atendimento médico. Isso também acontece muitas vezes. A queimadura, logo que acontece, ela inicia um processo de queima, né, da queima da pele, né, e aí ela vai evoluindo. Então, buscar um atendimento para fazer uma medicação, a aplicação, né, não usar pasta de dente, borra de café, tem várias coisas que o pessoal entende como suficientes para curar uma queimadura, botar água gelada, botar no gelo, mas isso não se compara com atendimento especializado de uma equipe médica, né, que vai analisar qual foi a severidade desse acidente e fazer a utilização adequada de medicamentos, né, para queimadura. Então, repito, qualquer tipo de acidente envolvendo explosivos, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193, e se a pessoa tiver condições de deslocar já para um hospital ou um pronto atendimento, ele faz também
o acionamento do bombeiro e informa, olha, em razão da gravidade, perda de sangue, a gente tem condições de colocar a pessoa no carro e a gente está deslocando, por exemplo, do centro da rua tal ao Hospital Santa Cruz. Muitas vezes o bombeiro já pode estar auxiliando nesse deslocamento também. A gente tem muito trânsito trancado nessa época, né? Então, às vezes, a pessoa ela vai sair em direção ao hospital e no meio do caminho ela fica presa no trânsito, na praia mesmo, as pessoas às vezes largam o carro no meio da rua porque está perto da virada, então a pessoa sai achando que vai conseguir chegar no hospital e no meio do caminho ela fica presa. Então, se ela já fizer o acionamento do Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros vai muitas vezes conseguir conduzir essa pessoa de uma forma mais habilitada, em razão da sirene, né, dos sinais luminosos que as nossas viaturas aí de resgate possuem. Bom, a nossa audiência também já está participando aqui. Boa tarde a todos. Em Porto Alegre, no Pronto Socorro Central, todos os anos aparecem queimados e amputados por fogos. É o Vitor Hugo, ele que está no bairro Americano aqui em Lajeado. E o César, ele faz uma pergunta sobre um assunto, sobre um quesito, até já foi citado anteriormente, sobre um foguete, por exemplo. Se ele, o pessoal está aí para soltar e ele deu falha, pode voltar a tentar soltar aquele foguete ou tem que descartar ele? Normalmente, quando tem falha no explosivo, o dispositivo de ignição dele foi totalmente queimado. Então a gente colocou fogo, viu que ele iniciou a queima, né? Ele começa a queima e quando chega no final, né? Normalmente ele demora alguns segundos, ele não estourou. A primeira regra básica é não se aproximar. Então, a depender do tamanho, né? Normalmente é um palito, como se fosse um fósforo, a exemplo de um foguete. Há vários tipos hoje em dia. Ele vai demorar um pouco mais ou um pouco menos para queimar. Se esse palito tiver 1 centímetro a mais, ele vai ter 1 centímetro a mais para ter a queima. E aí a pessoa muitas vezes está se aproximando, achando que não explodiu, e ele vem a explodir. Então, no manual, né, tem ali o tempo que cada explosivo leva depois de iniciada a ignição, ele leva. Então, 10 segundos, 30 segundos. Normalmente, a gente tem que dar, no mínimo, 2, 3 vezes o que está ali. Então, após a ignição, são 20 segundos para iniciar, às vezes é uma bateria de fogos, né? Espera. Diz ali 30 segundos, espera de 1 minuto, 1 minuto e meio para se aproximar. Lógico, o foguete muitas vezes ele pode ser largado na mão, mas ele não pode ser na altura do rosto, tem que estar, né, acima da cabeça. Então há várias regras que a gente tem que cuidar. Então muitas vezes a gente tentou a ignição para cima, né? Viu, pô, não estourou, não explodiu. Às vezes as pessoas viram o rosto e aí a pessoa baixa esse fogo de artifício, às vezes pela ignorância, desconhecimento da pessoa, ela vai tentar olhar para ver o que tem dentro, ou vai apontar para o chão. Então, sempre que a gente tiver um explosivo que não entrou em ignição, ele jamais deve tentar reutilizar esse explosivo, acender de outra forma, largar no fogo, na churrasqueira, ou tentar improvisar, tirar um palito e botar ali. Esse reaproveitamento não deve ser feito e, inclusive, o descarte deve ser feito indo até a loja onde foi feita a compra e solicitando que a destinação desse explosivo seja feito de forma adequada. Tá? Então, a gente recomenda que não seja improvisado nenhum tipo de utilização de fogos que venham a falhar. E sempre aguardar aí um tempo aí de 2, 3 vezes o tempo padrão dele, porque muitas vezes se o palito está um pouco maior, ele vai demorar para explodir. Confesso que eu nunca vi, não acendeu e ele apontou para o lado e atingiu uma pessoa, né? Mas eu mesmo, como a gente hoje em dia tem que evoluir, né? Tudo evolui. Eu lembro que na minha infância a gente utilizava ali esses girapum, tinha vários nomes, né? Não sei se isso existe até hoje, mas muitas vezes não explodia e a gente tentava improvisar, né? Criança, quando não está na supervisão de um adulto, faz coisas que ela não tem noção do risco, do perigo. Por isso que eu hoje, muitas vezes, tenho 2 filhos pequenos, a gente pode, é melhor às vezes achar que, quem olha de longe já está criando Nutella e no tempo dele ele era raiz. Pois é, com excesso de zelo e cuidado, não entregando um rojão para os meus filhos pequenos, do que depois ver um familiar meu, um sobrinho, um filho,
com um membro amputado, cego de um olho, ou muitas vezes acontece um problema de audição, né? A criança estoura muito próximo do ouvido, e isso gera sequelas aí para o resto da vida, seja a vida infantil ou a vida adulta. Exatamente, muita atenção aí. Nós conversamos então com o subcomandante do 6º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Santa Cruz do Sul, capitão Juvenal Schneider, sobre os cuidados, né, do manuseio com os fogos de artifício. Capitão, alguma consideração final? Não, a consideração final é apenas aí desejar a todos um bom fim de ano, né? E sempre errar para mais, né? O excesso de cuidado, ele não vai trazer nenhum dano, né, para a nossa família. E eu sempre gosto, como eu comentei, sempre tem gente que não bebe na família. Eu sou um que não bebo, né? E sou um que não gosto, assim, não tem a cultura de soltar fogos de artifício, foguete, né? Mas venho de uma família que se reunia na praia. Hoje em dia, em razão dos filhos, a gente acaba passando em casa, né? Mas quando eu era pequeno, eu lembro que se reunia muita gente, né? Casa que meu avô construiu, tinha muita tios, né? 9 irmãos, né? O meu pai era entre 9 irmãos, e sempre quem tomava a iniciativa, né, naquela época, eram os mais festeiros. E normalmente os mais festeiros são aqueles que gostam de tomar uma cerveja, uma champanhe, e isso é natural, né? E lembro-me muito bem que eu tinha um tio meu, né, que normalmente ficava na volta fazendo essa, entre aspas, fiscalização, né? Porque, então, assim, às vezes quem não gosta vai ter que cuidar de quem gosta, porque um dano depois, ele muitas vezes é irreversível, né? Uma queimadura, às vezes a gente se recupera. Então, a dica que a gente fica assim, quem tem familiares que gostam de soltar, ou até mesmo um vizinho, ajuda, né? Muitas vezes a gente reclama, porque ficou soltando, mas muitas vezes a gente pode chegar lá e auxiliar essa pessoa, né? Pegar um manual. Então, às vezes a pessoa tá ali, toma, peraí, cara, o manual aqui diz que tu não pode fazer a utilização dessa forma, tu não pode usar ela a 2 metros de casa, tu não pode usar nesse ambiente fechado. Então, a dica final que a gente traz é essa: quando a gente une esforços, a gente tem uma teoria, por exemplo, eu sou instrutor de salão de altura, da teoria dos 4 olhos. Sempre eu faço, conferindo com 2 olhos, alguma montagem de um sistema, né? Muitas vezes num patamar elevado, e eu peço para outra pessoa conferir. Por mais que eu seja especialista na área, sempre a teoria dos 4 olhos. Eu olho com 2 olhos e, no mínimo, mais uma pessoa fiscaliza aquilo que eu fiz. E o excesso de confiança, também evitar o excesso de confiança. Acidentes automobilísticos, acidentes com fogos de artifício, ou em diversas áreas, muitas vezes acontecem por excesso de confiança. A pessoa acha que sabe que com ela não vai acontecer, só acontece com outro, e aí muitas vezes os acidentes acontecem. Então, respeitar os fogos de artifício, teoria dos 4 olhos, sempre pedir para alguém olhar, pô, dá uma olhadinha, vê o que tu acha, e evitar o excesso de confiança.